Olá, pessoal. Eu sou a professora Érica, de Ciências. Vamos estar juntos no curso de Anatomia e Fisiologia Humana em Terapia Complementar. Essa aula, nós vamos, então, fazer uma comparação entre o esqueleto do pé e a reflexologia podal. Vamos lá, então. Aqui, eu quero primeiro mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, nós vamos estudar os ossos do pé. Vou mostrar os pontos reflexos da reflexologia podal na visão do esqueleto, tá? E aí, então, a gente vai comparar os pontos reflexos do pé sob o esqueleto, num tratamento de massagem no pé para a pessoa que está com dor no ombro, dor na coluna e tudo mais. Então, estudando aqui o pé. O pé a gente divide ele em retropé, médiopé, antepé, tá? Então, a gente sempre começa aqui do retropé e vai em direção ao antepé. Então, no retropé, nós vamos ter aqui a região do osso calcâneo e o osso talos. No médiopé, a gente já vai ter a região do osso navicular, o cuboide e os cuneiformes. O antepé, nós vamos ter a região metatarsal e a região das falanges. Esse desenho eu gosto dele porque ele mostra bem o desenho dos ossos, tá? Uma estrutura boa. Então, o primeiro pé é o dedão, que nós chamamos de hallux, e depois vem a segunda falange, terceira, quarta e quinta falange é o dedinho, tá? Lembrando que o hallux, ele tem duas falanges e os outros dedos têm três falanges. Então, a gente vai estudar, então, a parte de nomes, né? Então, aqui seria a falange proximal, porque está próxima ao pé, medial e distal, que está mais afastado. O próximo slide, eu já quero fazer os pontos reflexos. Então, aqui seria o pé direito e o pé esquerdo face plantar, ok? Então, é fácil. Bem, aqui a gente observa nessa figura o desenho do esqueleto, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, fazendo o estudo, a gente tem aqui, começando a parte do calcanhar, né? O osso do quadril, que seria representado aqui nessa imagem. Então, essa parte aqui seria o osso íleo, aqui o osso pubis, e esse osso que faz a voltinha aqui, o osso isquio, que é o que faz ter um desenho do 8, deitado. Essa curva aqui, olha, é a parte da região ciática, certo? Então, a coluna, ela está representada na região da onde fica o dedão até o calcanhar. Então, aqui seria a parte sacral, a parte lombar, a parte da curva do pé já é a parte que pega a região dorsal, e a parte terminal seria a região cervical. Adentrando aqui para o pé, a gente vai ter o desenho da caixa torácica com as costelas. Aqui, perto do terceiro dedo, nós temos o osso da região do membro superior, né? Esse aqui é a escápula. E bem abaixo da quarta falange, a gente vai ter o osso húmero. Então, aqui seria a região do ombro, o osso húmero, e aqui seria a região do cotovelo, aonde, então, faria a intersecção com os ossos rádio e ulna. O que tem de um lado, tem do outro, tá? Bem, agora, então, vamos estudar os ossos mesmo. Então, eu fiz apenas uma apresentação geral, né? E agora a gente vai ver certinho o que seria o osso, os ossos, e depois a gente vê a parte da reflexologia,
ok? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai ter, então, a vista plantar, que é aquele desenho que nós vimos, certo? Então, olhando a região plantar, aqui nós temos o osso calcâneo, olha. Abaixo do osso calcâneo, nós temos o osso talos, ok? Essa região aqui, chamada de tróclea, tá? Que é uma estrutura que funciona como uma polia, como uma roldana, ou seja, é uma superfície articular lisa entre o que cobre um osso, a qual o outro desliza. Então, como o osso do calcâneo está em cima do osso talos, precisa dessa região de tróclea. Abaixo, então, do osso talos, nós vamos ter o osso navicular. Ao lado do navicular, continuação do osso calcâneo, o cuboide, tá? E logo abaixo do osso cuboide e abaixo do osso navicular, os cuneiformes, tá? Lateral, intermédio e medial. Abaixo, então, do osso cuboide, nós vamos ter a região do metatarso, que são esses 5 ossinhos metatarsais aqui. E logo depois do metatarso, as falanges. Então, vamos falar dos metatarsos. O primeiro metatarso é o do dedão. E o metatarso, ele tem dois ossinhos importantes aqui, que são os sesamoides. Sesamoide medial e sesamoide lateral. Então, medial é o que está para dentro do corpo e lateral é o que está para fora do corpo. Está para o lado de fora. E medial para o lado de dentro da região central do corpo. Esses ossinhos sesamoide, eles são importantes quando a pessoa tem fascite plantar, que a gente vai estar comentando daqui a pouco. O segundo metatarso, o terceiro, o quarto e o quinto metatarso é o do dedinho. Logo depois, nós vamos ter as falanges. Então, falange proximal, falange distal do dedão. Os outros 3 ossinhos das próximas falanges são proximal, medial e distal, tá? Só o dedão, que é o hálux, que vai ter 2 falanges. Então, essa estrutura óssea, ela é a mais importante nos ossos do pé, que a gente precisa entender quando nós vamos estar massageando ou fazendo uma acupuntura no pé, a gente precisa saber que esses ossos, eles existem e eles possuem essa região, tá? Essa imagem aqui, também dos ossos do pé, nós temos já uma forma melhor, que ela está quase que tridimensional, né? Para a gente estar dando uma olhadinha. Então, esses ossos que estão listados aqui são os principais ossos que nós temos que saber. Então, olha, aqui é a tíbia, que é o osso da perna, tá? Aqui é a fíbula. Então, entre a tíbia e a fíbula, existe uma chamada pinça tíbia fibular, ou seja, ela está segurando o osso talos, tá? Então, ela está em cima do osso talos, ela se encaixa, é onde se encaixa os 2 ossos, tíbia e fíbia, no osso talos, ok? Aqui atrás, o calcâneo, né? Continuando o osso talos, o osso navicular, ao lado do navicular, o cuboide, e abaixo do osso navicular, os cuneiformes, 3 ossinhos. Depois, então, começa a região do metatarso, olha aqui como eles estão. E as falanges, tá? Então, essa aqui seria uma vista dorsal. Entre as articulações, nós vamos ter as articulações metatarso-falângicas, que é onde um ossinho encosta no outro, tá? Então, essa é a visão dos ossos principais do pé. Aqui, a gente também vai ter os mesmos ossos, só que vista lateral, tá? Então, vista lateral e vista medial. O que é vista lateral? É a vista que está ao lado, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o dedinho de frente, tá? O dedão está aqui para dentro do corpo.
Então, aqui a gente tem o calcânio, o talos, aqui dá para a gente ver muito bem aquela tróclea que eu comentei, que é uma estrutura que funciona como polia, ou seja, ela vai estar deixando com que o osso do calcânio ela se movimente sobre ela, né, para não machucar o osso, vamos dizer assim. Continuando o osso navicular, aqui o osso cuboide, os cuneiformes estão mais para dentro, né? E a região metatarsal, aqui seria então do quinto osso, e as falanges. Essa região medial é ao contrário, agora estou vendo o dedão em primeiro lugar, o hálux, tá? Então, olha como é que ele se posiciona, o calcânio, o talos, aqui já seria o navicular, tá? Os cuneiformes e o cuboide. Então, essa vista lateral. Agora, o que tem de muito importante no pé, antes de pensarmos em reflexologia, é que o pé ele tem uma região de aponeurose de fáscia muito extensa e muito importante. Então, essa figura aqui, nós temos aqui o desenho da fáscia. A fáscia muscular é um tecido fibroso conjuntivo, contínuo tridimensional, que reveste e conecta todas as estruturas corporais. É um conjunto de fibras entrelaçadas. Nós temos fáscia por todo o corpo. Tá? Então, aonde está grudado o músculo no osso, nós vamos ter fáscia. Então, existem algumas regiões importantes de fáscia que estão mais externamente ao corpo, que aqui, no caso, uma delas é essa fáscia plantar. A outra fáscia seria a tóraco-lombar, que é aquela região lombar onde as pessoas têm muita dor. Lá também é uma região de fáscia boa para massagear, para acupuntura e tudo mais. Então, vamos agora ver aqui o desenho da fáscia. A fáscia, gente, é como uma teia de aranha. Ela são várias fibras entrelaçadas mesmo, tá? Então, aqui é a origem da fáscia, que seria a aponeurose plantar, seria toda essa região aqui. Então, olha só o que a fáscia faz. Esse tecido, ele está aqui. Aqui está o calcânio, né, com o talos, como nós vimos agora. Aqui seriam aqueles ossos entre o retropé e médio pé e as falanges. Então, olha, ele está grudando, né, as falanges aos ossos e aos músculos. Aqui é a região muscular e aqui é músculo. E aqui nós temos também até uma parte de gordura. E aqui a pele, né? Então, essa parte é importante nós conhecermos o desenho da fáscia. Falando sobre fáscia, existem dois tipos de fáscia. A superficial, que fica logo abaixo da pele, e a fáscia profunda, encontrada nos músculos profundos, órgãos, fibras, nervos, entre outros. É constituído principalmente de elastina, colágeno e água. Possui boa vascularização. A fáscia está ligada ao músculo e possui contratibilidade significativa com o músculo. Quando possui aderência, tensões devido à desidratação das células, essa relação não funciona bem e as lesões podem surgir. O surgimento de lesões ocorre quando há desidratação das células, causando aderência ao músculo, dificultando o movimento deste. Então, para que a fáscia ela possa estar bem com o corpo, ela existe água, ou seja, para o músculo funcionar é necessário água, tá? Quando essa fáscia ela é exageradamente usada, ou seja, o músculo ele é exageradamente usado, essa fáscia ela acaba sendo que muito contraída e ela perde água para o interstício muscular, fazendo com que ela fique mais contraída. E essa contratura dela vai causar o quê? Uma lesão. Porque o que acontece numa contratura? Ela vai puxar o músculo com o osso que ela está aderido, e como ela fica contraída, ela forma nódulos. E esses nódulos, eles são evidentes no pé quando a pessoa está com a fáscia inflamada.
Então, quando a pessoa passa o dedo na região de face e vê nódulos, como se fossem grãos de arroz, são essas células da face que estão desidratadas, elas estão tão contraídas que elas formam esses nódulos. Aqui, então, eu quero comparar a reflexologia com os ossos, que é uma parte importante para que a gente tenha conhecimento disso. Vamos, então, voltarmos aqui à parte óssea, e aí, então, a gente compara com a parte dos pontos reflexos. Então, aqui nós temos aqui o pé direito, ok? Os dois pés direitos do osso e da região da reflexo. Então, aqui seria o primeiro o osso, que é o hálux, e aqui o primeiro osso hálux, tá? Então, vamos lá, começando pelo calcanhar. Aqui o osso calcâneo, o tálus, o osso navicular, o osso cuboide, os ossinhos cuneiformes, a região do metatarso, primeiro, segundo, terceiro e quarto e quinto metatarso, os dois ossos sesamoides, que são importantes, e logo em seguida, na continuação, as falanges. Então, aqui seria a falange do hálux, falange proximal, falange distal. Os outros, falange proximal, falange medial e falange distal, de todos os outros ossos, segundo, terceiro, quarto e quinto ossos da falange do pé, no caso aqui, o pé direito, ok? Então, essa região óssea que nós temos que saber quando nós vamos, então, mexer no pé do paciente. Agora, a parte da reflexologia, que vai estar massageando os pés quando a pessoa tem uma dor no quadril, uma dor de nervo ciático, uma dor no ombro. Como é que a gente faz? Principalmente dor na coluna, né? Então, aqui a gente vai comparar, então. Então, ó, aqui seria o calcanhar, né? Então, o osso calcâneo e o osso talos. A primeira parte da reflexologia, quando a gente começa a fazer a massagem, começa sempre pelo calcâneo, tá? Sempre pelo calcanhar. Então, aqui, eu sei que aqui eu tenho todo o meu calcâneo e logo aqui, mais ou menos abaixo, o talos. Na reflexo, ele está o quê? É o osso do quadril, olha. Aqui seria o osso íleo e esse aqui, o isquio, que é o que faz o oito, e aqui, mais ou menos, o osso pubis. Nessa região do pé, seria qual aqui? Seria essa parte aqui, olha, tá? Entre o talos e o calcâneo, né? Ok? Perto da região do dedinho, né? Porque, olha, tá vendo que aqui tá continuando com o dedinho? Então, o calcâneo, ele tá aqui, o talos tá aqui. Você aperta, ele vai estar, então, também friçando o osso talos, ok? Então, assim. Agora, a parte da coluna toda, ela é desenhada onde? Na direção do hálux, do dedão, ó. Toda a parte da curvatura, direção do dedão. Então, começando aqui, as vértebras sacrais. Essa última parte aqui seria o osso cóccix, que é exatamente o último osso da coluna vertebral, né? Que região que a gente está trabalhando aqui? Olha, nós vamos pegar praticamente quase todos os ossos do pé. Olha, aqui a gente vai pegar a última parte da coluna, que seria o cóccix, o ponto reflexo dele seria aqui no hálux, na tróclea, continuando o osso talos, aqui o navicular, essa parte do navicular seria as vértebras sacrais, tá? As vértebras lombares seriam justamente os ossinhos cuneiformes, tá? E a parte da vértebra dorsal é a região do metatarso, tá? Da parte do hálux, região do metatarso. E aí, então, a região cervical é a região da falange, falange proximal
e também um pouco dos sesamoides. Olha aqui o desenho, tá? Então, a gente vê que é região, né? Pontual, que são os pontos reflexos. Adentrando para o pé, continuando aqui, então, na região metatarsal do pé, nós vamos ter aqui entre a segunda, terceira falange, a caixa torácica, tá? E entre a segunda e a terceira falange, aqui no metatarsal, né? Nós vamos ter o quê? O osso da escápula. Então, olha, o osso da escápula, ele pega essa região aqui do pé, entre o segundo e a terceira metatarsal, segundo e terceira metatarso aqui, né? E o osso do braço mesmo, né? O húmero, olha, é todo metatarso, é todo o quarto metatarso. E o ombro estaria aqui, entre o quarto e o terceiro metatarso, tá? Que seria a parte da junção aqui, né? Da parte articular do ombro com o osso húmero. E o finalzinho da parte da região metatarsal do quarto dedo é o cotovelo, ok? Então, a caixa torácica está toda aqui desenhada e os ossos do ombro estão aqui. O que dói mais no, na parte de esqueleto aqui, da parte do membro superior? Essa região aqui da escápula com o osso húmero é o que vai doer mais, tá? Então, essa região aqui, ela tem que ser bem massageada. Lembrando que nós estamos massageando os ossos do pé. Ele possui pontos reflexos que vão estar atingindo essa região aqui da caixa torácica, da escápula e do osso, certo? Então, o que é importante a gente saber aqui? A região das articulações. Se o massagista apertar muito aqui a região da articulação, você pode deslocar o dedo, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa posição aqui das articulações. Aqui o sesamoide e essa parte aqui da região do hálux é a região cervical. Então, quando a pessoa tem dor no pescoço, aquela dor cervical, massagear essa região aqui, você está massageando o quê? O osso sesamoide, que vai estar a dor cervical, como ponto reflexo, certo? Massagear toda essa curvatura aqui também vai estar o quê? Vai estar dando pontos reflexos em toda a coluna, que também nós estaremos, então, massageando aqui os ossos do metatarso do hálux, vamos estar massageando aqui os ossos, os cuneiformes, e o osso navicular e também o osso tarso. Voltando, então, à nossa aula, nós temos, então, fazendo uma revisão. Aqui nós temos o osso calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide, os cuneiformes, os metatarsais, entre eles aqui o primeiro metatarsal, os dois ossos sesamoides, em continuação com a falange do hálux, que possui duas falanges, proximal e distal, e as outras falanges do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, nós temos a falange proximal, medial e distal. Em relação aos pontos reflexos dessa estrutura óssea, nós vamos ter aqui, em direção ao dedinho, nós vamos ter na região do calcâneo a representação de pontos reflexos dos ossos do quadril. Então, aqui seria o osso íleo, o osso isquio e o osso pubis. Então, a pessoa que está com dor no quadril, aqui seria uma região boa para massagear. Fazendo esse movimento, nós vamos ter a região de ciatalgia. Aqui, na região em direção ao hálux, que é o dedão, nós vamos ter o desenho, pontos reflexos da coluna vertebral. Então, essa primeira parte aqui seria o osso cóccix, que é justamente aqui próximo, ponto reflexo no osso talos, continuando, então, o osso navicular, que seria as vértebras sacrais, vértebras lombares seria o osso navicular e os cuneiformes, a curva do pé
que seria a parte dorsal de pontos reflexos, nós já vamos ter os metatarsos e, próximo ao dedão, a região cervical, com os ossinhos sesamoide e as falanges do osso do dedão, que é falange proximal e falange distal. Adentrando o pé em pontos reflexos, entre o hálux e o terceiro metatarso, nós vamos ter a caixa torácica e o desenho da escápula. E no quarto metatarso, nós vamos ter a região do ombro, onde a continuação dele, toda na região metatarsal, seria o osso húmero. E aqui, então, entre o metatarso e a região aqui do osso cuboide, nós vamos ter o cotovelo, onde continuaria os ossos rádio e o ulna, só que eles não fazem parte dessa representação. Então, essa seria a representação da reflexo, e aqui a parte onde você, massoterapeuta ou acupunturista, estaria trabalhando necessariamente fisicamente, e aqui é a parte dos pontos reflexos. Esse curso, ele faz parte do curso de Anatomia e Fisiologia Humana em Terapias Integrativas e Complementares. É um curso próprio para terapeutas, que trabalha a parte de massoterapia, acupuntura, entre todas as outras terapias. Espero vocês no curso e que vocês tenham tido uma boa aula. Até mais, então, e vamos caminhar, que assim a gente sempre progride. Tchau para vocês, até a nossa próxima aula.